Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um Geração de Apaixonados. Queremos agradecer todos os comentários positivos que estamos recebendo. Obrigado por vocês estarem aí se inscrevendo, comentando, compartilhando, isso é muito bom. O nosso maior intuito é fazer com que a palavra de Deus possa alcançar lugares que nós não vamos conseguir ir. Então, continue se inscrevendo, continue ativando o sininho, comentando, compartilhando, que isso é muito bom. Estamos aqui hoje mais uma vez com o Renan e com a Bia. Como todos vocês sabem, fazem parte da nossa liderança, junto com a minha esposa Camila. E vamos começar mais um tema. Vocês estão bem? Tudo tranquilos? Tudo bem, graças a Deus, sim, tranquilo. Graças a Deus também, tudo tranquilo. Tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. E o tema é Esquecidos na Terra e Lembrado no Céu. É um tema muito bom. Que tem como texto base Jó, no seu capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus. É uma passagem bastante conhecida por todos nós, e a gente vai estar aqui tentando decorrer um pouquinho aqui, escorrer, vamos botar assim a palavra, para a gente tentar trazer um tema legal para você. Esquecidos na terra e lembrado no céu. E aí, Renan, que tema bom, hein? Cara, é um tema muito maravilhoso, né? E nós acreditamos que esse tema possa, né, edificar a vida de pessoas. E assim, quando foi proposto pela gente, né, esse tema, eu acho que foi algo muito direcionado de Deus para nossos corações, né? Eu acredito que Deus vai falar grandemente através desse tema aí, ao decorrer do podcast aí. Eu creio, Bia. Esse tema é um tema muito legal, é um tema muito importante, porque às vezes a gente fica tão focado em conquistas materiais, em bens materiais, que a gente esquece que o nosso foco principal não é a terra, é o céu. Nosso alvo é o céu, é para lá que nós estamos caminhando. Então é um tema muito legal para trazer esse despertar pra gente. Sim. A gente, esses dias estávamos conversando, né, sobre um podcast que nós vimos, né, do Ariadna, junto com Douglas Gonçalves. E a gente estava falando sobre isso, né, sobre a questão de qual evangelho nós estamos vivendo. A chegar a esse nível realmente de ser esquecido na terra, mas ser lembrado no céu. Porque hoje a gente está buscando muitos bens materiais, a gente está correndo muito atrás de coisas terrenas e que não é pecado, né? Não é pecado, mas acaba que a gente meio que está priorizando isso e esquecendo de priorizar a Cristo. E eu quero já começar a fazer a primeira pergunta para o Renan: o que seria ser esquecido na terra? Então, claro que antes, né, a gente tem que deixar bem claro algumas coisas, né? Uhum. Que de maneira nenhuma a gente está dizendo aqui que a pessoa que conseguiu ascender alguma fama, alguma expressão no meio evangélico, até mesmo pelo advento da internet, o crescimento da internet possibilitou isso. Claro que a gente não está dizendo que alguém que tem status na mídia, que é um evangélico, não está esquecido no céu. Não é isso, né? A gente está dizendo que existe pessoas que aparentemente estão esquecidas na terra. Um exemplo desse você pega ali em 1 Reis ali, Elias, né? Quando Elias conversa com Deus, ele fala algo interessante. Ele fala assim, cara, só sobrou eu. Ele fala assim para Deus. A fala de Elias para Deus só sobrou eu. Só tem eu justo na minha terra. Aí Deus falou, não, Elias, existe 7.000 joelhos que não se dobraram perante a Baal. Então, cara, o ser esquecido te traz a lembrança daquele cara que tá lá no íntimo, no secreto, né? Que tá vivendo uma vida de santidade, mas ele não tem expressão nenhuma. Ele não aparece. Ele não é aquele que a gente conhece, não é aquele que está na mídia, não é aquele que tem fama, não é aquele que tem sucesso. Não que a pessoa que tenha sucesso, que tenha expressão no evangelho, não viva uma vida de santidade. A gente não está dizendo isso. Mas assim, a gente quer... Eu acho que esse tema é para trazer um ânimo para quem está lá no anonimato, para quem está lá no íntimo mais profundo, onde ninguém está vendo, onde talvez a Bia não vê, eu não vejo e você não vê. Então assim, cara, o que é ser esquecido na terra, né? Você talvez tá fazendo algo e parece que ninguém tá vendo. Parece que você tá vivendo realmente uma vida de esquecimento. Pô, ninguém tá me vendo, cara.
Quando é que vai chegar a minha vez, pô? Quando é que Deus vai olhar por mim, sabe? Então eu acho que é isso, quando você escolhe viver um evangelho verdadeiro e se abstém de tudo que vem da terra, eu acho que você chega nesse nível de não ser mais conhecido pela terra, né? Da terra olhar e falar assim, cara, esse daí não é daqui, né? Esse aí é de outra forma, outra maneira. Então eu acho que é isso. É o que o Renan falou, é muito importante. A gente não está querendo dizer que você alcançar fama seja errado, você alcançar reconhecimento seja errado. Até porque eu acredito que o apóstolo Paulo ele era bem conhecido no tempo dele. João Batista era bem conhecido no seu tempo. Mas o que é ser esquecido na terra, né? É isso que o Renan falou. É você não se encaixar mais aqui. É a terra olhar para você e não te reconhecer como sendo pertencente daqui. E existem muitas pessoas que foram esquecidas na terra, mas nos céus elas são conhecidas. Por exemplo, o Coliseu. Quantas pessoas não morreram lá dentro? Sim. Que a gente não sabe o nome, que a gente nunca vai saber quem foram, a história. Mas elas foram literalmente apagadas da história da terra, mas elas têm uma história no céu. Elas têm um galardão as esperando. Então, assim, existem milhares, milhões de pessoas, irmãos nossos em Cristo, que morreram e nós nunca saberemos os seus nomes, mas eles são reconhecidos no céu. E eles foram apagados na terra. Sim. Então é isso, é quando às vezes a terra pode não te reconhecer tanto fisicamente, como essas pessoas que morreram no anonimato, tanto quanto não te reconhecer como sendo um cidadão daqui. Você já não se encaixa mais. Sim. E o que a gente quer passar para vocês, né, que estão nos assistindo, é justamente isso. É não priorizar a terra. Quando a gente deixa isso entrar dentro de nós, realmente a gente começar a priorizar o reino. Como a Bíblia diz, eu sei que ali Mateus 6,36 está dizendo sobre se vestir, sobre comer, eu sei isso. Mas a gente pode encaixar isso na questão de que realmente acreditar de que, cara, as outras coisas, todas as outras coisas, Deus ele está cuidando. Só que a gente tá querendo talvez inverter esse papel. Estamos buscando as nossas questões materiais e também buscando a Deus, mas tipo meio que em segundo plano. E, cara, quando a gente tem esse entendimento de que, cara, o céu realmente é o que eu quero, é onde eu vou morar, eu ter a certeza de que eu vou buscar primeiro a Deus e as outras coisas realmente Deus está acrescentando na minha vida. E a gente não está falando aqui de riqueza, que a gente, né, erra muito nessa questão. Quando fala você vai ser próspero, a Bíblia nunca falou que prosperidade é riqueza. É totalmente ao contrário, só que a gente pega essas vamos botar textos isolados e encaixa naquilo que a gente acha que é e vamos viver da nossa forma, do jeito que a gente quiser. Então, a gente não está falando que é errado você buscar isso, é errado você querer um bom trabalho, um bom emprego, uma boa escola, uma boa faculdade. Isso não é errado, isso é bom. Mas o que é errado é quando a gente bota eles em primeiro lugar. E quando a gente vê aqui Jó, cara, quem foi Jó? Meu irmão, o cara, o que tu vai falar de Jó? Foi um ser humano igual a gente, homem carnal. Teve seus momentos, se você for ler o livro de Jó todo, teve seus momentos de que ele deu uma loucazinha ali, deu uns estressezinhos. Mas, cara, a Bíblia deixa bem claro que em tudo Jó não pecou. Então, cara, é um homem carnal igual a gente, porque a gente usa muito. Mas Jesus era Jesus, tá bom, beleza. E Jó? Pode falar. Então, eu acho, Thiago, também uma coisa muito grave nos nossos dias de hoje. O que me faz pesar se um ministério é bem sucedido ou mal sucedido, né? Então eu acho que hoje, em pleno século XXI, com esse crescimento da prosperidade, né? Não que a gente não é contra isso, né? Ter uma vida boa, ter uma vida tranquila, a gente não é contra isso. Só que a gente trouxe isso como padrão para dentro do evangelho. Pô, o cara que tem um ministério bem sucedido é um cara que tem 1 milhão de seguidores, é um cara que, pô, onde ele vai, a igreja lota. Pô, uma igreja que a mão de Deus está, a gente olha pela grandeza, caramba, a igreja é magnífica, grande. Então, assim, E quando você olha para sua vida, talvez quem está nos assistindo pode estar passando por esse momento difícil, cara, você olha e fala assim, cara, tô esquecido, mano. Porque se você for comparar a tua vida com algumas pessoas que estão aí na internet, aí tu vai falar, pô, Deus me esqueceu, pô. Mas o grande X do tema é o seguinte, tu pode estar esquecido aqui na terra, mas será que no céu, como é que você está no céu? Você está sendo lembrado no céu? Você está sendo visto pelo céu? Porque a maneira do céu te ver não é a mesma maneira que a gente da terra vê o céu. A gente vê o seguinte, pô, para Deus estar na minha vida, o ministério tem que estar próspero. A agenda aberta, eu pregando, tendo oportunidade, cara.
Eu não consigo ver o agir de Deus no meu sofrimento ali, né? Caraca, lá no íntimo, Deus querendo me levar num nível mais profundo, Deus talvez trazendo dificuldades para me aperfeiçoar na palavra dele, para me aperfeiçoar na fé. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar um pouco, sabe? Essa visão de, esquecidos. Pô, você pode estar até aparentemente parecer que está esquecido, né? Parece que o céu te esqueceu, mas talvez você está construindo um testemunho muito lindo lá nos céus e Deus está se agradando da tua vida, da tua maneira de ser. Sim, sim. E uma coisa também que você falou que eu achei muito interessante foi essa questão de estar buscando, às vezes, aqui na Terra. E isso é muito fato, porque, como o Renan disse, a gente não é contra a prosperidade. Porém, a partir do momento que a prosperidade se torna prioridade na nossa vida, há algo errado. Por exemplo, por que a gente trabalha? Por que eu estou no emprego que eu estou? Por que eu escolhi a profissão que eu escolhi? Por que eu estou lá? É só para ganhar o meu salário? Tudo na nossa vida, a prioridade tem que ser Deus. Como assim? Se eu estou no emprego que eu estou, é porque há um propósito de Deus para eu estar naquele emprego. Essa é o principal. O salário, muito bem-vindo, eu preciso viver, mas ele é uma consequência. Mas o meu plano maior de ter escolhido aquela profissão não é somente salário. É cumprir um propósito pré-estabelecido para eu estar naquele lugar. Por isso que há a importância de eu sempre perguntar para Deus o que eu preciso fazer. Senhor, o Senhor aprova essa profissão que eu escolhi? O Senhor aprova este emprego que eu estou? O Senhor aprova esta vida que eu quero levar? Porque a prioridade da nossa vida tem que ser viver o que Deus quer que nós vivemos. E tudo há um propósito. Se eu faço o curso que eu faço, se eu estou na escola que eu estou, há um propósito. Então, às vezes, a gente foca muito no terreno, no bem material. Pô, eu tô aqui porque eu ganho bem. Eu escolhi essa profissão porque eu vou ganhar bem. E a gente esquece do propósito espiritual. Onde a gente pisar, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, tem que ter um propósito naquele lugar. Eu não tô lá à toa. Eu sou uma pessoa, mas, acima de tudo, eu sou enviado por alguém para estar naquele lugar. O Renan falou algo aqui que é muito interessante. Será que a gente está sendo aplaudido na terra, vamos botar assim, e como é que tá a gente no céu, cara? E isso é muito, muito doido, porque teve uma gravação que nós fizemos aqui sobre aquele joia e bijuteria, e a gente estava conversando antes de a gente ter as nossas gravações, aí foi até o MF que puxou um assunto e acabou até a gente se emocionando aqui, que ele falou o que Jesus já fez por nós, e às vezes nós não fazemos o mínimo por ele. E é uma pura verdade. Então, o que a gente quer trazer, né, nesse episódio é sobre isso. Cara, a Terra, nós temos os nossos deveres na Terra, mas o nosso maior interesse tem que ser o céu. A gente não pode se preocupar em estar sendo aplaudido pelos homens, porque você até pode ser aplaudido pelos homens, beleza, e não tá errado, tranquilo, mas e aí? E no céu? Será que realmente esse podcast que eu vi falou muito comigo sobre a questão de Abraão, meu amigo? Será que hoje Deus pode olhar pra gente e falar Tiago, meu amigo, Renan, meu amigo, Bia, meu amigo? Eu vou falar de mim. Eu acho que eu ainda estou muito longe de ser chamado um amigo de Deus. Em qual sentido? Eu acho que eu preciso buscar mais. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso ser mais intenso. Essa questão mesmo de, cara, ser esquecido na terra mesmo, mas que eu possa olhar para o céu e, cara, ver o meu nome sendo lembrado no céu. Então a gente tem vários exemplos, né? A Bíblia ela nos dá vários exemplos. Temos Noé, temos Enoque. Um montão de gente, cara, que pra terra tava esquecido. José. Esquecido. Pode falar? José, né? Esquecido, né? Sim, sim. É outro também, Daniel, né? Esquecido. Sim. Aí quando o anjo aparece pra Daniel, ele fala: Daniel, o homem muito amado no céu. Desde o dia que ele inclinaste teu coração para compreender as coisas do Senhor, são ouvidas as tuas orações. Ele fala: eu vim por causa das tuas orações. Pô, imagina, cara. Pô, Deus olhar pra tu e te responder, cara, eu ouvi o que você fala. Cara, isso é melhor do que R$1 milhão, meu irmão. Imagina Estevão. você morrendo, olhar pro alto assim. Pô, cara, imagine. Me mata lá. Pô, pelo amor de Deus, o cara sendo ali apedrejado e falar, cara, ali tipologicamente falando, né, uma figura de Jesus. Cara, imagina a gente hoje
tá brigando por tão pouco, né, cara? A gente tá como é que eu posso dizer? Se importando muito com as coisas terrenas e qualquer coisinha já não desfoca. Nós estávamos conversando, né, antes de vindo pra cá, caminho daqui, sobre a questão de que qualquer coisinha hoje, qualquer ventinho que bate na gente, se a gente não tiver com a mente realmente firmada em Cristo, já abala o nosso barco. Qualquer ventinho já quer pular e tipo, meter o pé do barco, e isso é muito perigoso. E eu quero estender aqui já e perguntar o que nós podemos fazer, se a gente puder orientar a galera, o que nós podemos fazer para a gente ser realmente lembrado no céu. Eu acho que o primeiro ponto é morrer para a terra. Paulo diz lá em Colossenses 3:12 que fala que aqueles que foram crucificados com Cristo morreram, só pensam nas coisas do alto, né? Então foi como você falou, a gente estava vendo um podcast da Ariadna, e eu acho, eu tava fazendo uma reflexão. Eu não tenho nenhum mártir como referencial do evangelho para mim. Eu, particularmente. Se me perguntar quem você tem como referencial hoje? Aí eu vou falar, Paulo Júnior, Agostinho Nicodemo, até mesmo o nosso pastor Eggs. Mas eu acho que eu nunca responderia assim, cara, eu tenho fulano de tal que morreu por Cristo. Esse pra mim é a minha referência. Então assim, porque eu acho que é o ponto mais, é o ápice do evangelho, é você morrer. E não é uma morte, como a gente prega lá, o batismo, não que o batismo tenha importância grande no evangelho, a gente sabe disso, mas eu tô falando de uma morte realmente literal, você mesmo, realmente se entregar para aquilo, né? Então eu acho, cara, que a forma de ser lembrado no céu é quando você primeiro morre para a terra. O que é morrer para a terra? É isso tudo que nos acrescenta, não ter valor nenhum para mim. É eu chegar ao nível de, assim, é igual o Paulo fala, é coisa de louco. É nada tendo, possuindo tudo. É sendo pobre, enriquecendo a muitos. É o seguinte, eu não sinto falta de nada. As pessoas podem dizer assim, então quer dizer que eu não tenho que buscar nada. Não é isso. O que Paulo está dizendo não é isso. Paulo está dizendo o seguinte, eu tendo muito, eu sou servo. Eu não tendo nada, eu continuo sendo servo. Então eu acho que foi o que você falou, foi o que você tocou e é um ponto muito interessante. Eu ainda estou muito vivo para a terra, sabe? Eu ainda quero ser muito lembrado na terra. Eu quero ainda conquistar coisas na terra, sabe? Então eu não cheguei, eu falo por mim, não vou falar de hipocrisia. Eu não cheguei nesse nível de morrer, a esse ponto de morrer. Eu tô falando morrer dentro do coração. Tu falar, cara, se Deus hoje falar assim pra tu, Thiago, para tudo, para tuas operações todas, irmão, que eu quero que você viva pra obra. Aí você fala assim, caraca, mano, peraí. Fala por mim, caraca, mano, mas aqui me rende tal, vou viver pra obra e vou, caraca, ganhar X, mano. Sabe? É esse nível aí. Eu acho que é esse nível que é o nível de amigo, sabe? Porque não que Deus tem que te tirar tudo pra tu ser amigo, não, mas é o nível de Deus saber assim, eu posso pedir porque Ele vai dar, mano. Sabe? Eu acho que tem muita coisa que Deus não pede porque Ele sabe que a gente não vai dar. Ele tá olhando assim, cara, não vou nem pedir, mano. Eu vou me decepcionar, assim, um modo de dizer, vou me decepcionar. E o personagem que você disse, Jó, cara, Jó foi alguém que Deus deu testemunho de Jó, pô. Deus falou, não foi o inimigo que foi lá até Deus falar de Jó. Deus falou de Jó pro inimigo, falou, viste meu servo Jó, homem íntegro e correto, e que se aparta do mal. Caraca, imagine, irmão. Será que Deus pode estar testemunho da minha vida, irmão? Será que eu não tô nesse nível? Será que Deus pode olhar e falar pro inimigo aí, viu meu servo Renan? Então assim, cara, o que eu posso te aconselhar, morra para o mundo, morra para suas paixões carnais. Renuncia, cara. Viva realmente uma vida de santidade. Viva uma vida de renúncia, viva uma vida de entrega, viva uma vida de comunhão verdadeira com Deus, para que você possa ser lembrado no céu. Sim, Bia. Eu lembro muito daquela passagem quando Deus pede Isaac a Abraão. Deus, ele não estava pedindo, ele não queria o Isaac físico, ele queria o Isaac que estava dentro do coração de Abraão. Então, quando a gente fala para as pessoas, né, para quem está assistindo, entrega tudo, mata tudo. A gente não está falando para você amanhã entregar uma carta de demissão e falar, vou viver para a obra. Sim. A gente está falando para você pegar, montar uma mala, sair de casa e falar, vou pregar, não quero saber de mais nada. Não, a gente não está falando sobre o físico, a gente está falando sobre aqui dentro, o coração. É para você matar aqui dentro. É para você ter a consciência que se um dia Deus te pedir, você vai conseguir entregar.
Então, é esse tipo de morte, é esse tipo de esquecimento da terra que a gente está retratando aqui. Como a nossa vida, como eu disse anteriormente, deve ser, né, toda baseada na palavra e no propósito de Deus estabelecido. No momento em que Deus falar, agora meu propósito para você não é esse, eu tô tão morta para a terra, tão viva para os céus, que eu consigo falar, tudo bem, então eu vou. Porque o meu emprego ali, o meu salário ali, não é minha prioridade. Eu amo a minha família, eu amo, mas a minha prioridade é o reino. E quando a gente fala isso, né, esqueça, é isso, estar disposto. Deus, ele não é como se ele quisesse o físico. Ele não quer o seu emprego físico, ele não quer a sua família no físico, ele não quer o físico, ele quer o que está dentro do seu coração. Tanto é que quando Abraão mata Isaac dentro do coração dele, Deus fala, tá bom, já tive o que eu queria. E é isso. Eu converso muito com a Camila, Camila, minha esposa. A gente vive muito de testemunho dos outros. Pô, fulano, Beltrano. E eu, sim, tenho pessoas que são exemplos para mim. Mas eu também quero ser essa pessoa de ter essas experiências com Deus, cara. A gente entra na internet, a gente vê um missionário da Coreia teve experiência tal. O missionário da Angola teve experiência tal. Fulano teve experiência tal. Beltrano teve... Cara, e eu? Qual experiência eu tive? Qual experiência eu quero ter? Qual experiência eu estou buscando ter com Deus? Porque saber que Ele responde às nossas orações, nós sabemos disso. Nós sabemos, nós já tivemos... aí entra a questão de fé, né? Quem está nos assistindo é a questão de fé, de que Deus responde às nossas orações. A gente tem uma forma de falar que Deus falou comigo. E tem isso, mas qual testemunho eu estou sendo para as pessoas? Eu falo muito isso com a Camila, eu falo, cara, eu tenho pessoas que são assim, maneiro, mas eu também quero ser alguém de testemunho, cara, ao ponto de falar, Renan, irmão, eu fui para tal lugar, não precisa ir para fora do país, não. A gente aqui no nosso bairro tem muitos lugares que nós podemos estar indo pregar o evangelho e falar, cara, eu fui lá e aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo, pô, quando eu botei a mão, cara, Deus curou, quando eu botei a mão ali, Deus fez isso. Cara, tipo, eu quero ser testemunho, mas não para minha arrogância, não para minha soberba, não para mim engrandecer, não, mas realmente viver esse evangelho de, cara, é o céu. E se a Bia tem experiência com Deus, por que eu não posso ter? Se o Renan tem experiências, por que eu não posso ter, cara? E é isso que a gente quer passar para você. Ter essa questão de buscar realmente essas experiências. As coisas terrenas, elas, como mais uma vez falando, são importantes, mas, cara, tenta trazer para dentro da tua mente, dentro do teu coração, como a Bia falou, quais são as experiências que você tem com o céu. Tá bom? Até aqui tá bom para você? Cara, esse podcast falou muito comigo e eu confesso de coração, tipo, tem muito mais que a gente pode alcançar, Renan. Muito mais, cara. Muito mais, Bia, que a gente pode realmente alcançar. E não falo isso de emocionalismo. Quem me conhece, eu sou zero emocionalista. Para quem não me conhece, eu sou zero emocionalista. Mas é realmente, cara, a gente pode acessar coisas que esses homens acessaram. A gente pode alcançar coisas que esses homens alcançaram. Porque se eles conseguiram, por que nós não estamos conseguindo? E uma vez eu conversando com o Digão, né? Sobre um assunto específico, ele falou, pô, por que a igreja tal é assim e a igreja tal é assim? Eu falei, cara, o maior culpado sou eu. O maior culpado sou eu. Se hoje eu adoro de uma forma e você adora de outra forma, vamos aos nossos olhos físicos, vamos botar assim, pô, parece que a tua adoração está chegando melhor do que a minha, vamos botar assim, fisicamente falando, mas o maior culpado sou eu, cara, porque às vezes entra um louvor e eu tô ali tranquilão, igual um 2 de paus ali, paradão, não me expresso, não me entrego. Aí tu olha pra direita e tu vê o Renan, meu irmão, se ajoelhando, chorando. E aí eu olho, pô, cara, que bobeira, cara, não precisa disso. Então a gente tá tão longe do céu, vamos botar assim. Eu não vou nem falar, gente, eu vou falar eu, pra não achar que a gente tá aqui direcionando a nossa conversa pra alguém. Mas eu estou tão longe desse pensamento, que eu olho pra essa experiência que talvez Renan e Bia estão tendo e falar, cara, é a experiência deles. É eles que têm que viver essa experiência. E eu acabo eu esquecendo de eu buscar. E Romanos 12, 1 e 2, eu vou falar só o 2, que diz assim, e não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, querem viver uma vontade boa, perfeita e agradável? Não pode se conformar com esse mundo. E a gente está entrando muito... Pode falar.
Caraca. Não, pode continuar. É que a gente tá entrando muito nessa questão, a gente tá conformado, cara. Estamos olhando e tipo, tá bom. É só isso aqui que temos que viver. A nossa igreja, a brasileira falando, né? A igreja brasileira é só até aqui mesmo. E cara, eu realmente quero muito ter essas experiências com Deus, cara. Eu quero muito, de verdade. Eu tenho algumas coisas específicas que eu tenho pedido. E espero muito, cara, que Deus possa ter misericórdia ao ouvir e fazer com que eu possa ter essas experiências. Cara, eu acho... Pô, o Thiago tocou num ponto muito, muito top, mano. É a questão da gente ficar usando outras coisas como referência, né? Eu acho que o ponto X, cara, máximo que você tocou foi a questão da terceirização, né? A gente terceiriza a responsabilidade, né? Pô, o culto não foi bom porque o louvor não tava bom, o culto não foi bom porque a palavra não tava boa. E você vai ver o decorrer da história. O povo fez isso, né? Com Moisés, fez isso com grandes homens de Deus. E, cara, o Paulo Júnior tem uma mensagem, cara, caraca, que, pô, dá até vontade de chorar, mano. Ele fala o seguinte: eu acredito que o X da questão é como a gente enxerga Deus, pô. Porque que acontece? Não tem preparação. Eu não vou falar por mim, não tem como a gente falar. Não tem preparação pro culto, pô, de domingo. Ou culto de domingo, você sai de... Você no sentido assim, não tô falando ninguém específico, mas vai pra IBD de manhã, volta, almoça, dorme, acorda 4h30, 5 horas e vai pro culto. Ou vê um jogo ali do Flamengo, vê um jogo do Botafogo, vê um jogo do Fluminense. Se possível, chega até atrasado no culto por causa do jogo, porque acontece. Então assim, o Paulo Júnior falou isso, falou, cara, não tem preparação antes do culto. Pô, dificilmente tu vai ver um ambiente... não posso generalizar, porque eu acredito que tem irmãos que façam isso, sabe? Mas não tem aquela preparação, pô. Pô, vamos almoçar meio-dia, 2 horas a gente descansa um pouco, 2 horas a gente levanta. De 2 às 5, vamos ficar num período de oração aqui, louvor dentro de casa, a gente orando, a gente preparando o culto a Deus. Porque o Paulo Júnior fala algo interessante, ele fala, a gente trata Deus como se Deus estivesse no culto, se ajoelhando na porta pra mim entrar, pô. Sabe? Ele falou, e Deus não tá dessa forma, pô. Deus tá no alto sublime trono. Então eu acho que a questão é essa, Thiago. Por que a gente está tão distante do céu? E por que a gente não chegou ao ponto de ser esquecido na terra? É por isso. É da forma que a gente tem um relacionamento com Deus, mano. A gente olha a Deus assim, qualquer, vou lá domingo, vou lá quarta, bato o cartão. A gente não tem essa reverência de quem Deus é. A gente não tem essa dimensão do que Deus é. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. Então eu acredito que é isso. Falta isso dentro da gente, esse entendimento. Pra gente chegar nesse nível de morrer e ser esquecido na terra. Chegar a um nível, cara, igual o escritor aos Hebreus diz, né? Que ele vai dizer lá em Hebreus 11. O que direi mais eu? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, cortes pela fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões. Aí ele vai falar algo magnífico. Ele fala assim, ó. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Cara, eu quero chegar nesse nível. Por arrogância, por chegar nesse nível de alguém falar assim, o mundo não foi digno. Alguém fala assim, pô, quando alguém estiver aqui enterrando, se Jesus não voltar, falar, pô, o mundo não foi digno do Thiago. A Bia, o mundo não foi digno da Bia. Cara, que você viva esse evangelho. Thiago, eu acho que eu vou chegar no final da minha vida e eu acho que eu não vou me arrepender de não ter feito uma faculdade. Eu acho que eu não vou me arrepender de eu ter tido uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, um emprego bom, um emprego ruim. Mas eu acho que eu vou me arrepender de não ter vivido um evangelho verdadeiro, cara. Eu acho que eu vou me arrepender disso. Se eu chegar no final da minha vida, irmão, e olhar pra trás e eu falar assim, caraca, mano, eu gastei a vida que Deus me deu, irmão. E eu não gastei como Deus gostaria que eu tivesse gasto. O que eu vou fazer, irmão? Porque que acontece? Isso aqui vai ficar, irmão. A faculdade vai ficar, o carro que eu conquistar vai ficar, a casa que eu conquistar que vai ficar, a conta bancária vai ficar. E quando eu chegar lá em cima para prestar conta, Deus vai falar assim, o que tu fez com o talento que eu te dei? Como é que tu viveu lá? Então, cara, esse podcast de hoje, eu acho que tá falando muito mais com a gente do que quem tá nos ouvindo. Cara, que nível que a gente quer chegar, irmão? Que nível? Tá satisfeito? Eu não tô satisfeito com a vida que eu levo. E eu, particularmente, não tô satisfeito com esse evangelho.
E você que está em casa e está nos assistindo, será que você está satisfeito com esse evangelho? Ou tu chegou a esse ponto de ser realmente esquecido, como a Bia falou, pela terra e ser esquecido da terra? Então, cara, eu acho que é esse ponto que a gente precisa chegar, irmão. Eu acho que uma das perguntas que a gente tem que se fazer é: o evangelho é só isso? Porque não é possível que seja só isso. Não é possível que o evangelho se resuma a um culto na quarta, uma EBD no domingo, uma EBD domingo à noite, não, um culto domingo à noite, aí às vezes eu vou pro Metamorfose, que é um projeto que tem lá na igreja, aí o ápice que eu chego no evangelho é assumir um presbitério, é um pastoreado, é uma liderança. O evangelho é só isso? Não é possível que o evangelho seja só isso. E aí é o que eu me pergunto. A vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus, dos livros que eu leio na palavra de Deus, rodavam em volta do céu. Era tudo sobre o céu. E é isso que falta. Hoje eu estava assistindo uma psicanalista falando e ela falava assim: o ser humano ele sempre vai ter um vazio, ele sempre vai estar buscando algo que ele nunca vai alcançar. E o ser humano morre buscando isso que ele não consegue alcançar em terra. Isso, para a ciência, eles não sabem o que é, mas a gente sabe que é o céu. Então, assim, a nossa vida está girando em torno do quê? Eu acordo respirando o céu? Eu durmo respirando o céu? A resposta hoje é não. Eu acordo pensando, no caso eu faço o curso, na aula que eu vou ter 7h30, na aula que vai começar depois do intervalo, e aí depois eu tenho que chegar em casa, tenho que revisar a matéria, não sei o que, não sei o que lá. Mas por que eu estou fazendo esse curso? Para que eu quero chegar lá? Então, é a pergunta que ultimamente tenho me feito muito. Esse tema pegou muito para mim. O evangelho é só isso? Porque eu não aceito que seja. Então, assim, é isso. Para a gente começar a ser esquecido na terra e lembrado no céu, a gente precisa viver e respirar o céu. A gente não vive e respira o céu. A gente não senta com uma pessoa ímpia e pensa, o nosso primeiro pensamento é ímpio, ele precisa de Cristo, eu preciso fazer alguma coisa. Não! A gente vai conversar sobre roupa, sorvete, casa, nananana, e depois eu vou pensar no céu. Eu tiro isso por um testemunho de vida particular meu. É um lugar que hoje eu olho e falo, nossa, eu poderia ter feito isso antes. O meu avô, no caso, ele não era cristão, e eu fui pregar pra ele no leito de morte. Tipo assim, ele viveu comigo a vida inteira. Ele foi ímpio a vida inteira. Quando eu sento com o ímpio, qual é o meu primeiro pensamento? É uma alma ali, é uma alma ali, é uma alma ali. Não é. Nosso pensamento é conversar. E depois a gente lembra que ele é ímpio. E a gente lembra de evangelizar. Quando ele aparece com algum problema e senta pra conversar comigo, desabafar, eu vou lá e falo de Cristo pra ele naquele momento, porque surgiu a oportunidade. Eu não tenho que esperar surgir a oportunidade. Eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo, o tempo todo. A ordem é ir de pregar. Jó vai dizer, nu saí, nu vou voltar. Então eu não vou levar nada. A única coisa que eu posso levar comigo são as almas, são as vidas. É a única coisa que eu vou carregar. Então eu tenho que acordar respirando isso, eu tenho que dormir respirando isso, eu tenho que pensar nisso 24 horas por dia. Porque é tudo que eu vou apresentar. É o ministério, é o que eu fiz, o que eu pude ajudar no reino, como eu acrescentei no reino. Eu acho que se a gente começar a pensar em torno disso, a nossa vida muda, vira uma chave e a gente começa a caminhar. Sim, cara. Enquanto o Renan tava falando ali, a gente acaba até se emocionando, né? Quando o Renan falou a questão de, cara, homens que a terra não foram dignos. Cara, eu acho que a gente tem que parar um pouco com isso. Cara, não. Aquela falsa... Como é que se fala? Esqueci a palavra. Falsa modéstia. Falsa modéstia. Não, cara, eu não, né? Longe de mim. Aí chega, tem gente que bate na madeira e tudo, né? Longe de mim. Cara, mas é uma verdade, mano. A gente tem que ter esse pensamento dentro da gente, galera. Tipo, a terra não é digna de mim, mas não porque eu sou melhor que todo mundo. Porque eu erro, sou um ser humano falho pra caramba. Mas quando eu parei com a minha mente em querer realmente viver os sonhos de Deus pra minha vida, eu tive meus sonhos, cheguei a lutar ali pelos meus sonhos, logicamente com a mente que eu tinha totalmente malucona, não alcancei, acredito que foi até a permissão de Deus, porque hoje, se Deus deixasse o meu sonho acontecer, não sei se eu estaria casado, muito menos na igreja. E quando eu realmente me entreguei para Cristo
e quis viver os sonhos dele, eu posso falar que eu tô ganhando não, né? Nem ganhar financeiramente falando não, tá? Estou tendo muito além daquilo que eu imaginava. Eu jamais imaginaria ter uma família que eu tenho, jamais pensava em ser líder de jovens, nem sabia o que era isso. Então, quando a gente começou tanto eu, tanto Camila, priorizar realmente o reino, priorizar realmente o céu, entender de que, cara, eu quero ser esquecido na terra. Ou seja, né, como a Bia falou, ser esquecido não é você amanhã ligar pro seu patrão, me demite, não faz isso não, cara, tu vai estar sendo um grande negligente. Não faça isso. Sua família depende de você para trabalhar. Mas o que a gente quer passar realmente, o que eu consegui entender, foi quando eu abri a mão dos meus sonhos mesmo e comecei a viver os sonhos de Deus. Cara, eu vi a mão de Deus agindo sobre a minha vida. De eu conseguir largar coisas que eu pensava que eu não ia largar, mano. A gente tá aqui, Renan teve essa experiência negativa, a Bia teve a experiência negativa, eu tive minha experiência negativa, talvez você que está nos assistindo teve sua experiência negativa. Cara, eu não quero voltar a ser quem eu era, irmão. E se a gente não tampar essas brechas e só deixar o reino, ou melhor, só deixar a terra falar dentro de nós, é triste falar isso, mas você está correndo passos largos para o inferno. E a gente respeita quem não acredita no céu e no inferno, em anjos e demônios, em Deus e diabo. A gente respeita. Tudo bem, você tem esse direito. Mas nós temos o dever também de falar de que isso é real e existe. E eu não quero, cara, chegar no final da vida, como o Renan falou. Cara, eu costumo dizer assim, eu não tenho medo de nada. E de coração mesmo, não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada, não tenho medo de ficar desempregado e não falo isso da boca pra fora. Deus sabe do meu coração, Camila também, minha esposa, sabe do que a gente conversa muito em casa. Eu só tenho medo de uma coisa, mano. Naquele grande dia, Deus olhar pra mim e falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Mano, tá maluco. Tá doido, cara. Ouvir isso, tipo, isso tá fora de cogitação na minha vida. Eu tenho medo só de ouvir isso. Então eu luto todos os dias para fazer realmente a vontade dos céus e não a vontade da terra. Tem uma passagem que Salomão fala em Eclesiastes 12, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue os dias difíceis e se aproxime o dia da velhice, quem dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Foi aquela questão que a gente falou, né? Ao final da vida, né? Talvez eu nunca vou ser famoso, nunca vou ser reconhecido, né? Talvez eu vivo uma vida de anonimato, né? Uma vida de esquecimento, uma vida de anonimato aqui na Terra. Mas, cara, eu quero construir um testemunho lá no céu. Sim. Eu quero chegar no dia porque no grande tribunal de Cristo lá, do galardão, tá lá sentado e assim, ter aquela certeza que Paulo teve. Cara, aí combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não morrer com dúvida, sabe? Será que eu... Tá lá no leito do hospital e fala assim, caraca, será que eu fiz? Será, como a Bia falou, por que eu não preguei antes? Por que eu não falei? Eu não quero levar essa dúvida. Eu não quero levar essa dúvida. E foi o que Salomão falou. Esse é o momento da gente, jovem. Esse é o momento da gente se levantar e saquear mesmo e buscar e ter esse vigor, ter essa entrega, ter essa busca, querer viver isso, sabe? Eu acho que a gente quer muito ser reconhecido, muito. Eu acho que o ser humano tem essa necessidade de ser reconhecido, né? Caraca, eu preciso estar ali na mídia, eu preciso... Pô, meu Instagram precisa bombar, eu preciso ter milhões de seguidores. Mas volta àquela pergunta do início. Mas como é que você tá no céu? Como é que o céu tá te vendo? Talvez a terra tá lá... Caraca, famoso. Pô, agenda bem. Cara, e quando eu chegar ali em cima, irmão? Que Jesus falar um passo à frente. E aí? Pô, como é que vai ser, irmão? Cara, então assim, eu tenho vivido esse período, mano, dali do anonimato ali. E eu acho que eu posso viver isso por resto da vida. E talvez nunca ascender, porque até eu não busco isso. Cara, eu quero ser famoso. Porque se eu buscar com força própria, talvez até consiga chegar lá, né? Sabe? Mas se for pra ficar esquecido na terra, mas lembrado no céu, eu quero ficar esquecido, Thiago. Sabe, às vezes eu me pergunto, eu gosto, um lugar que eu converso muito com a Bia, que eu tinha vontade de morar, é no Elevado do Joá. Caraca, é um lugar muito lindo, mano. As casas bonitas, jardim botânico, a gente conversava muito com a Bia. Mas talvez eu nunca alcance isso, pô. Talvez o que Deus tenha reservado pra mim é algo no anonimato ali, tranquilo, uma vida tranquila. Cara, e o mais importante pra mim não é isso. O mais importante é quem eu vou ser, onde Deus me colocar, pô. Como é que eu vou agir onde Deus me colocar, pô.
Então eu acho que a gente precisa construir isso dentro da gente. Os jovens precisam construir isso, porque eu acredito, todos nós precisamos, né? Mas eu vejo mais os jovens como a continuidade, né? Sim. Porque talvez a pessoa já está com muita idade, já não pensa mais isso. Mas assim, que a gente não possa chegar no final da nossa vida como Salomão aconselhou. Cara, lembra do Criador no dia da mocidade. Jovem, o que você está gastando seu tempo? O que você está gastando a sua vida? O que você está investindo? Cara, a gente tá deixando bem claro aqui que fazer curso não é errado, trabalhar não é errado. Cara, querer ter uma vida maneira não é errado, a gente não tá dizendo isso. A gente tá dizendo que isso não pode ser o combustível que move a sua vida. Sim. É isso. Vou falar. É como vocês estão dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não confundir as coisas e para focar no que é de fato. E uma coisa também que acontece muito é que às vezes a gente vê nessas pessoas que são conhecidas na Terra, e é como o Renan falou, a gente vê isso como um sinônimo de sucesso nos céus, quando na verdade não é. O que mais existe hoje são falsos profetas. Essa é a realidade. Infelizmente, né? É a Bíblia, né? É a Bíblia. O que mais tem hoje são pessoas que enganam. Que todo mundo segue achando, nossa, homem de Deus, nossa, que sucesso, igreja lotada, aquela igreja cheia, que o cara da revelação fala até teu CPF. As pessoas esquecem que isso não é sinônimo de nada. Até porque lá em Atos tem uma história de uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. Sim. Ela sabia das coisas. Ela sabia quem eles eram. Ela sabia que eles eram homens de Deus. Ela sabia. Mas aquilo não era um espírito que provinha do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não se guiar com as coisas terrenas. O problema começa quando a nossa régua começa a ser terrena. Quando a nossa régua começa a ser onde tem mais pessoas, o maior templo físico. Nossa régua não pode ser terrena, nossa régua tem que ser espiritual. É muito difícil, porque querendo ou não, nós somos homens e mulheres e estamos na terra. Sim. Mas não esquece, a gente não pertence a esse lugar. Nosso foco não é aqui. Tem uma passagem em Lucas que diz assim, terminados os dias do seu ministério, foi para casa. Eu sei que não é sobre, mas trazendo para esse assunto, eu espero um dia poder falar isso. Eu terminei o meu ministério. E isso não vai ser terreno, não é sobre a terra. Isso é sobre o que eu acrescentei no céu. Meu ministério é cristão. E aí eu vou poder voltar para casa. No final, todo mundo vai ter que voltar para casa. E o que eu vou levar para casa? Eu vou conseguir entrar em casa com o que eu levei para casa? Então, essa tem que ser o nosso foco. No final, ninguém escapa. No final, todo mundo vai ter que voltar para lá. Eu vi uma frase pra gente terminar aqui. Cara, parece que só tem 10 minutos. É muito bom, cara. Foi um assunto muito legal. Eu vi uma frase, eu não lembro de quem foi o autor agora, que o cara falou assim: na vida você é uma bacia, ou pra lavar as mãos, ou pra lavar pés. Aí ele explica: ou você vive do jeito que você quiser e lava suas mãos, ou você realmente se entrega pra obra e começa a lavar pés. Cara, Caraca. isso é muito maneiro. Eu esqueci o autor, que eu tinha a maior honra de falar aqui o autor, mas eu esqueci. E é uma verdade. Nós somos uma bacia. Hoje a gente lava as mãos e vive as vidas que você quiser. Ou, cara, a gente resolve lavar pés para viver intensamente na obra. Muito, muito top. Cara, eu quero agradecer ao Renan e a Bia mais uma vez. Obrigado vocês que estão nos assistindo. Cara, compartilha, se inscreva, curta, comenta. Se tem algum tema que você quer ouvir, comente lá, que a gente vai e traz pra cá pra gente tentar debater aqui um assunto legal. Então, Renan, Bia, obrigado. Querem dar as considerações finais, mandar um abraço pra alguém? Pra sogra, Renan? Tá vendo? Mandar um abraço pra sogra. E a Juju? Minha cunhada, melhor cunhada que eu tenho, né? Só tem Mulher. ela. Só Só tem ela. ela, só tem ela. E agradecer a você que nos assiste, né? E que você possa, cara, viver algo extraordinário de Deus. Que Deus possa te dar uma experiência sobrenatural que possa gerar esse combustível dentro de vocês, né? Dentro de vocês e dentro de todos nós que estamos hoje sobre a face da terra. Que Deus possa te abençoar grandemente. Bia. Eu quero falar, né, que esses momentos de podcast têm sido muito edificantes pra gente. Eu espero que pra vocês também. E a gente tá aqui, tudo que a gente fala aqui é com o intuito, querer encontrar vocês em casa. É verdade. Então, eu
espero que quando o grande dia chegar, a gente possa estar festejando juntos. E isso aqui possa servir para ajudar a gente a chegar no nosso alvo. E nunca esqueça, o nosso foco é o céu. Tudo é por Ele, é dele, é por meio dele, veio dele, vai voltar para Ele. Então é isso. Eu quero agradecer também a todo mundo que está assistindo, se inscreve. E é isso. Valeu, valeu. Galera, mais um tema que você possa ser esquecido na terra e lembrado no céu. Valeu. Tamo junto. Valeu. Um abraço.